Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje eu gostaria de comentar sobre o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, filme de 2014 dirigido por Mark Webb, continuação, sequência então do primeiro filme de 2012, no caso isso aqui é um reboot da trilogia original de Sam Raimi. A Sony e os produtores aproveitaram o sucesso do primeiro filme, então, para planejar essa sequência. E aí vale destacar que inicialmente, né, a ideia original era continuar com duas sequências e vários spin-offs, né, e alguns filmes centrados em Venom e no Sexteto Sinistro. Porém, devido a conflitos entre o estúdio, ao ator, conflitos também com o ator Andrew Garfield e o hack que aconteceu na Sony em 2014, vazando alguns e-mails, todas essas parcelas subsequentes foram canceladas e uma nova então iteração do personagem, que foi retratada por Tom Holland no universo cinematográfico da Marvel, daria início posteriormente a uma nova fase da franquia, e aí essa série The Amazing Spider-Man, né, acabaria por aqui mesmo. Esse filme é um longa bem fraco e para mim o lema dessa sequência aqui é caça-níquel, porque além do filme ser fraco, ele sofre com os mesmos problemas que o filme Homem-Aranha 3 sofreu, ou seja, um roteiro totalmente sobrecarregado por subplots, né, e o excesso de vilões, na qual não é bem fechado, não é bem desenvolvido, e por outro lado você tem uma sequência pouco inspirada, claramente um filme de estúdio, tá? E você vê claramente aqui também as interferências da Sony no controle criativo do projeto. E aí você tem um corte também de determinadas cenas. O Andrew Garfield mesmo, ele na época expressou publicamente que o estúdio teve problemas com certas partes, né, no roteiro original, que ele gostava. Ele lamentou que algumas cenas que exploravam o lado órfão de Peter Parker foram cortadas, e eles tinham material para trabalhar certas coisas, mas por interferência da própria Sony você vê que o filme ele tem buracos no roteiro, pontas soltas, questões que deveriam ser minimamente explicadas, né? Mas são coisas que o roteiro mal faz questão de resolver. Tiveram também vazamentos de e-mails, né? Porque uma das contas da Sony, acho que na época, foram invadidas por hackers e aí levou o cancelamento da franquia, né? E aí, posteriormente, houve um acordo entre a Sony e a Marvel para integrar o personagem então ao universo cinematográfico da Marvel. Quando o filme estava sendo desenvolvido na época, tinha sido anunciado que a Mary Jane também teria um pequeno papel no filme, mas depois também ela foi cortada do filme, tá? E aí o próprio diretor explicou na época que foi uma decisão criativa para simplificar a história, que já é uma bagunça. Peter Parker, interpretado por Andrew Garfield, luta para equilibrar sua vida de herói com um romance com Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone, e a promessa de protegê-la enquanto lida com o surgimento do poderoso Electro, interpretado por Jamie Foxx, e o retorno de seu amigo Harry Osborn, interpretado por Danny DeHaan, que esconde segredos da Oscorp, levando então Peter a descobrir mais sobre o passado de seus pais e a enfrentar inimigos conectados diretamente à empresa. Por um lado, o filme se propõe a explicar alguns detalhes que ficaram em abertos no primeiro filme, como a exploração de alguns detalhes envolvendo os pais do Peter, né, e o porquê que eles decidiram deixar Peter com o tio Ben e a tia May. Só que, ao mesmo tempo em que o roteiro tem que lidar com essa questão do Peter envolvendo os pais e envolvendo o romance dele com a Gwen, o filme também precisa trabalhar então com o personagem do Electro, e o filme também precisa lidar então com o Harry, precisa também trabalhar então com o arco do Harry, né, e algumas questões relacionadas ao pai dele, no caso Norman Osborn, porque no primeiro filme é revelado que Norman Osborn está perto da morte, mas em nenhum momento do filme a gente vê o personagem, né? Em nenhum momento do filme ele aparece, o que é algo muito estranho. Aí o Harry descobre que está com uma doença genética que também pode levá-lo à morte, né? E aí, para tentar de alguma forma resolver esse problema, ele pede o sangue do Homem-Aranha, né? Que é uma decisão criativa que eu achei assim um pouco estranha, mas de qualquer forma eu respeito o diretor por essas decisões. Tem muita coisa no filme que me incomoda, como eu falei, a falta de ritmo que o filme tem um ritmo confuso.
E assim, você também tem a falta de coesão narrativa e o roteiro bagunçado pelo excesso de vilões. Também aparece, né, tem uma introdução ali do Sexteto Sinistro, o filme mostra outros vilões, mas o vilão principal em tese é o Eletro. Essa é a forma como o Eletro é representado em um dos quadrinhos, tá? Claro que a caracterização dele sempre muda de acordo com a série animada, mas essa caracterização ela é ok, né? Seria uma boa opção pensada. Essa aqui também seria uma boa opção pensada para o personagem do Eletro, interpretado pelo Jamie Foxx. Seria uma boa colocar essa caracterização no filme, mas olha a caracterização que vai pro filme. É isso aí que você está vendo na tela. No meu ponto de vista, é uma das piores caracterizações de vilões, né, de personagens adaptados para os quadrinhos, dos quadrinhos para o cinema. Uma das piores caracterizações, e eu falo isso sem medo de errar. Bom, o personagem foi pensado para ser o principal vilão, no caso o destaque do filme, na questão do antagonismo, mas aí o filme em alguns momentos acaba dividindo o antagonismo em determinadas passagens, né, dividindo o antagonismo que era para ser todo do Electro com outros vilões, né, e aí no terceiro ato do filme o Electro acaba se tornando um simples capanga, o que não faz o menor sentido, e aí o terceiro ato, né, destoa um pouco do que o Eletro representava para o resto do filme. E aí você tem também no filme o apelo para os efeitos digitais, né, computação gráfica. Você vê em excesso nesse filme, na minha visão não são bons os efeitos, não são muito bons. Tem um determinado momento do filme que parece que você está assistindo a uma gameplay, tá, de videogame, porque sinceramente é muito exagerado o uso, né, dos efeitos digitais. Como eu falei, é um filme de estúdio, você vê claramente que o estúdio, que a Sony interferiu no projeto, sofre com os mesmos problemas que Homem-Aranha 3 também sofreu. O filme em si não adiciona nada de novo na história, não adiciona nada de novo para a franquia Homem-Aranha e acaba reciclando coisas, né? Acaba reciclando então elementos já existentes dentro da própria franquia. E aí você percebe aquela falta de originalidade, aquele roteiro preguiçoso, e você percebe que o filme muitas das vezes é zona de conforto, tá? Sem contar nessa caracterização aqui também pra mim que é ridícula do Harry, tá? Como o Duende Verde, é uma caracterização muito ruim. A forma como o Harry é trazido pra história, como ele é mal desenvolvido, tá? A má atuação do ator também. Além da atuação fraca, você tem também a falta de desenvolvimento do vilão e você tem também uma das piores caracterizações possível para o personagem. Esse filme aqui eu posso dizer que ele tem uma das piores caracterizações para os vilões, tanto para o Harry, tanto para o Rhino, quanto também para o Eletro, tipo assim, algo extremamente fraco, tá? Aqui você aproveita talvez algumas cenas de ação. O traje do Homem-Aranha também tá ok, né? Sofreu uma alteração do primeiro filme para esse segundo filme. Bom, eu prefiro ainda o traje do primeiro filme, do de 2012, porém essa mudança para mim é bem-vinda porque esse traje também se assemelha muito aos dos quadrinhos. A dinâmica de relacionamento e a química entre o Peter e a Gwen também é boa, e talvez a trilha sonora do Hans Zimmer, mas de resto é um filme bem fraco, bem abaixo, né? Que infelizmente não cumpre a expectativa de um fã de Homem-Aranha. Por isso eu fecho o espetacular Homem-Aranha 2 com a nota 4. É um filme bem abaixo, uma sequência caça-níquel no meu ponto de vista. E aí, mais tarde em 2015, a Marvel e a Sony entrariam no acordo para integrar, né, desculpa, melhor dizendo, integrar o Homem-Aranha ao universo cinematográfico da Marvel, e aí depois se iniciaria, né, uma nova fase dessa franquia Homem-Aranha que eu estarei discutindo aqui no canal em futuros vídeos, tá? No geral é isso, tá? É um filme que eu não gosto muito, mas esse seria meu comentário. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo, a sua opinião. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Um forte abraço, vou ficando por aqui. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.